E aí, dona Luciane Moraes, como é que estamos? Graças a Deus, tudo bem? Maravilha, esse lema do teu curso, hein? Só no silêncio Deus se revela a você. Que espetáculo. No cenáculo eu aprendi o que é silêncio. Aprendi um pouco a silenciar, né? O silêncio de Maria. Lu, vamos lá, conta pra gente um pouco. O pessoal quer te conhecer, quem é você, o que você faz da vida, família, tal e tal, quando conheceu o cenáculo, como é que é essa participação aí? Por favor, conta pra gente aí. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho. Então, eu sou a Luciane dos Santos Moraes. O pessoal me chama de Lucianona, de Lu Moraes, Tia Lu. Então, mas no cenáculo mesmo é mais Lu Moraes, né? Ou Lucianona, quando tá eu e a Lucianinha, é a Lucianona, que eu sou a maiorzinha, né? Eu tenho, assim, mais quatro irmãos, né? O Adriano, o Bolinha, que você já conhece, fez o primeiro cenáculo comigo, a Selma, o Milton, o Sérgio. E nós viemos de uma família assim, meu pai era alcoólatra. Uma coisa bem difícil, né? Tivemos, assim, bastante dificuldade no início. Nem mesa em casa nós não tínhamos. Então, a hora que veio o cenáculo, fui ver o que era sentar à mesa, né? Que nós não tínhamos mesa em casa. Então, veio fazer essa diferença. São pequenas coisas, pequenos detalhes que foram fazendo a diferença. Aí a minha mãe insistiu para que eu estudasse, que eu tivesse uma formação, fizesse uma faculdade, né? Tenho a faculdade de letras e estou atuando como professora na educação infantil. Lá na escola nós temos várias pessoas que já são senantes, a gente tem uma acolhida muito boa do cenáculo lá, né? Então as pessoas entendem bem essa questão da nossa amizade, familiaridade. Então são todas mulheres muito amigas, que eu tenho também como uma família, a família Gessé Murbach, que nós temos aqui. E sou casada, muito bem casada, como eu sempre falo, né? Com o Neivaldo, né? Neivaldo de Paulo Moraes, o Ney. E tenho dois filhos, o Vitor e o Matheus. E em abril de 2000 a gente teve a oportunidade de fazer o cenáculo, né? Foi o primeiro cenáculo aqui, o Padre Peno fez uma reunião com a gente e pediu, né, para fazer esse cenáculo. Na quinta-feira, uma coisa que eu acho que é interessante colocar, pega o telefone e liga para todo mundo que você conhece, maior de 18 anos, e traz para o cenáculo para fazer cenáculo. Porque as fichas que ele havia recebido eram, se eu não me engano, 46 fichas, todos adolescentes, menores de 18 anos. Então ficou assim. Acho que ele pensou assim, vou colocar na mão dela, que ela conhece bastante gente, né? E ela que se vire. Acho que ela vai dar conta. E comecei a convidei a Agma, a Lucianinha, que são do primeiro, né? E vários outros que eu andei convidando aí. E estamos aí, perseverantes, né? Foi um cenáculo assim que, meu Deus, toda aquela gauchada falando, né? Nós, todos bem jovens. Eu tinha 20 anos na época. Toda aquela gauchada falando aquele monte de violão, falando diferente. Então foi assim um impacto muito grande, porque a gente esperava que fosse bom o retiro, né? Porque o padre estava investindo bastante, mas eu não sabia que era tão bom, que era maravilhoso, né? A gauchada foi nos envolvendo, até eu olhava para o Adriano, olhava para o pessoal que eu conhecia, ele falava, que é isso? Que é esse cenáculo? Aí, que doideira! Que doideira! E eu sei, como eu vim de uma família humilde, bem simples, essa bagunça não, mas aquela alegria de servir, aquela coisa que a gente não tinha visto ainda. Né? Era uma alegria que motivava a gente, que fazia a gente ir mesmo, e não tinha jeito, não tinha como ficar parado vendo tudo aquilo. Entrava na marra no esquema, né? Entrava na marra. Como que fica parado? Não tem jeito? E eram muitos violões, né? Eram muitos violões, assim, e a maioria homens. Então, tinha poucas mulheres, a maioria, sim, homem. Aqui já tem uma tradição diferente na igreja, né? Se tinha poucos homens e mais mulheres servindo. Então, foi cativante, nos impulsionou mesmo, a gente tem que ir, vamos. E foi o que aconteceu.
né? A gente não conseguiu largar mais. Não tinha como. A gente viu que o sentido para a nossa vida era outro. Tínhamos um sentido. E a gente tinha que lutar por isso. Então, motivou mesmo e não tinha como sair. E até hoje, 20 anos depois, eu continuo falando, né? Tá na raiz, tá no sangue, não tem como sair disso. Tu trabalhava na secretaria paroquial, né? Nessa época. Isso. Trabalhava na secretaria paroquial. Então tu vê como é que Deus, a gente sempre diz, né, que para começar um grupo em algum lugar, para começar um movimento, Deus sempre vai percorrer os caminhos certinho, né, através do Padre Beno, e daí tu como secretária, então, como chegou todas aquelas fichas, a Zilda ainda falou num videozinho que ela postou, né, que eu não me lembrava disso, que eu encontrei ela e ela chegou também, tinha 12 anos, imagina. E aí então tu vê como é que Deus te usou, porque a partir de ti tu conseguiu convidar um monte de gente que fosse maior, e inclusive o tio Beno pediu para tu ir ou tu te ofereceu? Como é que foi? Eu cheguei para trabalhar no curso, porque eu estava mexendo com a papelada do curso, né? Eu achei que eu ia chegar para trabalhar no curso. Aí a Cecília falou para mim, cadê a tua bolsa? Cadê a tua bagagem? Eu achei que ia pousar em casa, pois eu ia trabalhar, né? Aí ela falou, eu não trouxe, eu falei para ela, não trouxe bolsa, achei que eu ia trabalhar. Aí ela me deu um tempinho, estava começando a apresentação do folclore, me deu um tempinho, fui rapidão correndo em casa, peguei umas roupas lá do jeito que deu e em 20 minutos eu estava... Continua aí que tá delicioso escutar essa história. Então, e aí a questão da perseverança, que a gente sempre fala, né? É fácil perseverar? Não é fácil perseverar. Né? Teve o primeiro cenáculo, o segundo cenáculo. Aí quando foi ter o segundo cenáculo, a gente até fala, a gente convidou, parece que convidou só homens, né? Veio muitos meninos, muitos guris, que fizeram a presença, que marcaram, que souberam fazer a diferença. Vieram também as mulheres, tanto precisa das mulheres quanto dos homens para fazer a coisa acontecer. E veio o terceiro, sempre com dificuldades para montar com aquele Rui Barbosa, né? A gente não tinha espaço para dizer assim, vamos fazer um retiro, o retiro vai ser muito bom nesse espaço. Conta para a galera que não sabe como é que era esse espaço, um colégio lá, conta aí, porque tem gente que não imagina como é que possa acontecer isso. Para começar, banheiros. Para 70 cursistas, nós não tínhamos banheiro para chuveiro, não tinha chuveiro para tomar banho. Eram 3 banheiros, né, que nós tínhamos, e tinha que montar as paredes, não tinha parede no banheiro. Então foi feito toda uma divisão, os homens que precisavam lá fazer a divisão dos banheiros para que a gente pudesse. Usávamos a sala de aula para dormir, né? Fazíamos as divisões nas salas de aula. O refeitório da escola era bem complicado. Eu sempre falo para o pessoal que não imagina, né? Porque aqui na nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul, aqui no Colégio Santo Inácio, que muitos já conheceram e quem não conheceu ainda vai ter oportunidade, né? Ali é uma escola pronta, né? Com todos os espaços, uma capela, um refeitório, os alojamentos, né? Com cama, tudo. Imagina ir para um retiro que começa às 6h30, 7 horas, né? E até às 5h30 ter todos os adolescentes, as crianças, os jovens dentro da escola. E dentro da escola, os quartos eram nas salas de aula, então tinha que arredar, imagina, arredar todas as classes e cadeiras de dentro da sala de aula para poder botar os colchões dentro. Né? Não tinha um lugar a capela também, tudo era numa sala de aula, o refeitório, enfim, onde as crianças comiam, mas essa é uma das coisas que sempre a gente valorizou muito, né? Que foi até o 10º, eu estava olhando ali, até o 14º foi na escola Rui Barbosa, um colégio que sexta-feira estava cheio de alunos, de retiros para um final de semana. Isso era uma coisa gigantesca, né? E a cada curso, todo curso tinha que se fazer, né? Toda essa montagem, essa preparação, e depois no domingo, após a missa de encerramento, subir e desfazer tudo, porque na segunda-feira tinha aula normal. Então, eram todos muito jovens e que estavam assumindo essa responsabilidade toda, né? De montar e desmontar para que o retiro acontecesse. E eram meninos que davam sangue ali mesmo e chegava, era meia-noite,
1h da manhã, depois que terminava de arrumar tudo, ainda fazíamos aquele círculo, aquela roda para agradecer, olhando nos olhos de cada um e dizendo, né, como é bom ser do cenáculo, como é bom ser cenante, que maravilhoso que é essa vida. Vibrando ainda pelo cenáculo, né? Conta também como é que a gente ia para a igreja daí. Isso também era um momento marcante do nosso retiro no Paraná, era a ida para a missa de encerramento, né? Terminava o encontro, nós se juntávamos todos e descíamos juntos, cantando e contando prosa, né, conversando, com aquela alegria, aquele entusiasmo, violões, descendo então da escola até a igreja, aí dando umas 10 quadras, mais ou menos, descendo, né, até o centro da cidade, que aqui é uma descida. Fazíamos realmente cidade pequena, todo mundo percebe, tá acontecendo alguma coisa, vamos tudo para a rua para ver o que está acontecendo, né? E era encenantes passando pela rua junto com a gauchada, aí um ônibus vindo daí. Nessa volta pela cidade, já arrumava mais uns cursistas para o próximo aí, né? Todo mundo ficava curioso, né? A curiosidade é uma coisa que atrai as pessoas para fazer um retiro, né? Mas que loucura é essa? Que gente é essa? E essa multidão passando junto. Inclusive, quando eu fiz o primeiro cenáculo, foi eu e meu irmão, e eles perceberam, acho, que o cenáculo era muito bom, que todo mundo vinha e perguntava, o que é isso que vocês fizeram? Percebia, acho que a diferença em nós, né? Eu quero fazer também, porque a Lu mudou, o Adriano mudou, tá muito diferente, que alegria é essa, que entusiasmo é esse? Perceberam, né? A família toda, pode ver que no segundo cenáculo, terceiro cenáculo, a família toda tá lá. E tu sempre foi mais séria, né, Lu? Sempre foi mais recatada, assim, mais... Eu imagino, quando tu chegou ali e viu aquela galera doida ali, tu deve ter ficado pensando, meu Deus, onde é que o Padre Beno fez a gente vir? Porque, nossa, hoje ainda, 20 anos que eu te conheço, tu sempre muito séria. E ainda era uma das mais velhas da turma, ainda trabalhava na secretaria, meu Deus, como é que foi isso na tua cabeça? Eu fico pensando, agora tu tá falando, eu tô me imaginando quando tu disse que a galera chegou ali e via aquela alegria, aquela motivação toda. Pois é, eu nunca tinha visto uma alegria tão grande. Aquilo foi tomando conta, né? E eu fui vendo que a vida era diferente, que a vida poderia ser diferente também. Claro que eu tive muitos momentos alegres na minha família, né? Temos ainda, graças a Deus, muitos momentos felizes. Mas a alegria do cenáculo é diferente. A alegria do cenáculo não tem explicação, não se explica, né? Se vive, se contagia, não tem como. Também Deus age na nossa vida e as coisas acontecem. Não tem como. E como no cenáculo, como nas famílias, tudo tem dificuldade, tem uma pessoa diferente da outra, ninguém é igual a ninguém. Tem pessoas que têm umas características bem marcantes, difíceis de se trabalhar, de se entender. E a gente foi crescendo e amadurecendo no cenáculo assim, né? Aprendendo a vivenciar, a viver com o outro, aprendendo a viver com o outro. Que eu não sou igual a você, você não é igual a mim, e a gente vai aprendendo, amadurecendo na fé de como entender o outro, se colocar no lugar do outro, né? Isso é importantíssimo no cenáculo. Assim como eu tenho uma situação, um problema, o outro também tem. Então, essa empatia de se colocar no lugar do outro é o que eu aprendi muito no cenáculo. E viver o silêncio, a busca do silêncio, meu pai amado. No primeiro cenáculo, eu ouvi essa canção, só no silêncio Deus se revela para você. As marcas do silêncio na minha vida, fui vendo as providências de Deus, e a cada dia, nesses 20 anos, eu vou percebendo como que Deus age na minha vida, na vida do outro. Às vezes a gente faz um problemão muito grande, uma coisa que é muito pequena, que Deus vai agindo no detalhe, nos pequenos. Falo que Deus é perfeccionista em tudo que Ele faz. E o cenáculo é assim. Quem faz o cenáculo percebe. Assim como Deus é perfeccionista, vai vendo os detalhes da nossa vida, para se fazer no cenáculo, para se preparar um cenáculo, há detalhes. Há pequenos detalhes que precisam ser organizados para que a coisa aconteça, que a graça aconteça e aconteça em abundância. Então, eu vou aprendendo muito no cenáculo. E como tem uma amiga minha que fala,
que só o cenáculo supera o cenáculo? Um cenáculo melhor que o outro. Todo cenáculo a gente aprende alguma coisa. Todo cenáculo tem algo que nos faça crescer, que nos faça amadurecer, que seja no que for que você esteja fazendo, trabalhando. Pode ser lá como um palestrante falando, estando à frente de todos os outros que estão fazendo. Então, o cenáculo não tem explicação. É Deus agindo na vida de cada um, seja quem está fazendo, seja quem está trabalhando, seja quem já é cenante e está ali de joelho dobrado. Não se explica cenáculo, né? Tu falou algo que é fundamental, né? Eu destaco agora que tu falou, né? O cenáculo é aprender a conviver com o outro. Né? Aprender a entender o outro, aprender a ser amigo, ser irmão daquele outro que é diferente da gente, né? Como é bom encontrar o amor e na diversidade encontrar o amor que a gente tem uns pelos outros. Mas isso, Lu, só quem consegue amadurecer na fé, né? Para conviver com os diferentes, nem sempre pensar igual, né? Mas ter a capacidade de aceitar o outro como ele é e dar as mãos para ele e caminhar junto. Então, mas tem que ter amadurecido na fé. Conheço muita gente ao longo da caminhada do cenáculo que fez cenáculo, mas não amadureceu na sua fé, porque continua achando que tem que ser como ele quer, tem que ser do seu jeito, ao seu tempo, né? E os outros têm que ser como ele acha que deve ser. E olha, essa frase tua é muito, muito fantástica, né? Aprender a conviver com o outro como ele é. E conta um pouquinho depois desse tempo que tu acabou te afastando de Mamborê, outros estados, outras cidades, conta pra gente. Nós fomos morar em Primavera do Leste, o Ney trabalhava lá e nós fomos com a família, né? Era eu e o Matheus que tínhamos. E fomos morar lá. E quando chegamos lá foi algo muito estranho, porque as pessoas não falavam de Deus. Não tinha essa relação. Era só trabalho, trabalho, trabalho. E eu estranhei muito, muito mesmo. E aí que eu percebi que é fácil falar de Deus para quem procura Deus. É fácil falar de Deus para quem está em busca dele. Para quem vem e pede palavras de Deus. Agora, para quem não está nem aí com nada, não quer nem saber, você falar de Deus é muito difícil. E lá, quando a gente chegou, as pessoas falavam que nós éramos estranhas. A gente ouvia e falava, nossa, que casal estranho, que família estranha. E o tempo foi passando, eles foram vendo que nós éramos diferentes. Que família diferente. Nós fomos conhecendo a igreja lá e fomos ouvindo, vocês são especiais. E saímos lá, as pessoas falando, vocês são presentes de Deus. Então, a vivência, não sei o que nós fizemos, mas por nós estarmos, a nossa presença fez a diferença lá, naquela pequena comunidade que nós estivemos. Então, é isso que o cenáculo faz. Não tem como sair de dentro de nós. Uma vez cenante, sempre cenante. A nossa vivência muda, tudo muda. Se você quer realmente ser de Deus, fica dentro, fica a marca. E a gente vivenciou isso lá em Primavera do Leste. Tanto é quando nós tivemos a perca do neném lá, né? Nós falamos a Maria Alice. Quando a gente sentiu que o bebê ainda batia, tinha a pulsação do coração do neném ainda, nós falamos para o médico, não, vamos sair daqui. Porque eu sinto algo estranho, tá? Eu estou sentindo. E nós fomos em outro médico e o médico falou que fez o exame e mostrou para nós o coração do neném batendo. Então, esse coração batia. Havia vida. E o cenáculo nos mostrou isso. Se tem vida, foi Deus quem colocou, só Deus pode tirar. E nós saímos, assinamos o termo de responsabilidade desse hospital, saímos, né? E com esse segundo ultrassom, nós saímos, porque um primeiro médico havia falado que não tinha mais, que tinha que fazer o processo de curetagem para retirada, né? Para não sofrer alguma infecção. Então, foi um momento de fé, de sentir a presença de Deus, que Deus realmente estava ali com a gente e nós estávamos sentindo. Então, nós esperamos os 15 dias que o outro médico falou e saímos. Daí, depois dos 15 dias, o médico falou, agora não tem mais, agora realmente foi. E eu senti
né? Antes de ir ao médico, eu falei para o Ney, Ney, podemos ir, não tem mais. Então, quando o coração do neném parou de bater, nós fomos ao médico e assim fizemos o processo de curetagem. Desde então, a gente sempre sente que quando tem algo para fazer, se toca no coração, Deus está falando, vamos agir. O que nós temos que fazer? Sem rezar, sem oração, não tem como fazer nada. A gente sente a presença de Deus nos detalhes, nas pequenas coisas. Então, não adianta a gente, às vezes, querer correr contra o tempo, correr, fazer isso, fazer aquilo. A gente corre tanto, né? E, às vezes, Deus age no silêncio. Silenciosamente, Ele vem, as coisas acontecem, Ele vai providenciando tudo. Se tem vida, a gente tem que lutar pela vida. É o cuidado com o outro, se colocar no lugar do outro, né? Sentir Deus na nossa vida, em cada detalhe, em cada momento. Coisa linda, né, Lu? E olha, eu fiquei pensando agora também, só no silêncio Deus se revela a você. Nossa, esse lema é a tua cara, né? A mulher do silêncio, a mulher do trabalho no silêncio, mas que é presença, né? Eu sempre digo, como Maria. Maria não era de muitas palavras, não era espalhafatosa, né? Mas sempre aparece ali na palavra que dizia, os discípulos estavam reunidos, vírgula, e Maria estava com eles. Quer dizer, falava dos discípulos e dava um destaque à presença de Maria. A presença de Maria do silêncio é a presença da Lu, né? A tua presença no silêncio, no cenáculo, na caminhada. Então, hoje, Lu, nessa hora, exatamente nessa hora, nós estávamos dentro da igreja em Mamborê, celebrando a missa de encerramento do primeiro cenáculo, né? Há 20 anos atrás. Eu só posso dizer para a secretária da paróquia em 2000, né, que ela foi uma semente muito poderosa, uma semente muito importante para que o cenáculo existisse, né? Primeiro como a semente de convidar, de ajudar o tio Beno, né? Continuando a viver essa caminhada maravilhosa, né? Conhecendo as pessoas, convivendo com as pessoas, conseguindo compreender as diferenças dos outros, mas assim, Lu, eu quero primeiro te parabenizar por esses 20 anos, né? Você é uma daquelas poucas, bem poucas, que está há 20 anos na caminhada, mesmo quando estava em Primavera do Leste, eu me lembro que eu chegava lá em Mamborê, e tu dava um jeito de me ligar, alguma coisa, e Fernando, vamos trazer o cenáculo aqui para o Mato Grosso, vamos trazer o cenáculo aqui para a Primavera, né? Porque tu realmente queria continuar sempre fazendo parte e percebia que lá também era um lugar que precisaria muito dessa semente. Estamos com muita gente que não consegue mais participar do cenáculo por um ou outro motivo e que foi a Mamborê, né? Nas primeiras idas, 20 anos, 18, nós fomos durante 5 anos, né? Com um ônibus cheio, bem dizer. Então tem muita gente que conheceu você, foi muito legal encontrar essa gauchada daquela vez e graças a Deus, né? A gente era jovem, continua jovem, a gente vai viver muito tempo ainda para participar disso. Que a gente ia a pé na maior alegria para a igreja, que as dificuldades tornam mais gratificante ainda a nossa missão, né? Como é bom ser do cenáculo. Muito bom ouvir você e a sua caminhada nos motiva a ser perseverante. Lu, dá a tua mensagem final, faz o teu encerramento aí. Eu queria também parabenizar vocês pela disponibilidade, né, de andar tantos quilômetros, de se colocar a caminho para vir num lugar que vocês nem conheciam, nem sabiam que ia encontrar. Nem o local, nada. Então, o desprendimento de vocês foi muito grande, deixar família, muitos deixaram a família, alguns vieram com a família. Um desprendimento muito grande para servir a Deus. Como eu falei, cenáculo não se explica o que moveu vocês a fazerem isso, se foi só curiosidade de conhecer o pessoal do Paraná, e nós de curiosidade também de conhecer vocês. Então, que Deus abençoe realmente cada um de vocês. E tenho essa certeza, desses primeiros, o pessoal que veio nos primeiros cursos, vocês vieram, sim, até mesmo aqueles que não estão perseverantes, eu lembro muito deles. E nós aqui comentamos entre aqueles que não estão. Acredito que muitos até foram chefes aí, e por um motivo ou outro não puderam continuar perseverando. E nós lembramos de cada um deles, nós temos anotado cada um deles e rezando por eles, porque eles fizeram realmente a diferença aqui para nós, e para muitos, foram muitas famílias, são muitas famílias que foram transformadas, renovadas. A nossa realidade mudou, graças a uma semente que vocês plantaram.
Então, só Deus pode compensar. Dar parabéns parece que não é o suficiente, né? Agradecer, agradecer, agradecer não é suficiente. Então, que nós possamos, sim, continuar em orações por vocês, por cada família, para que Deus esteja sempre cuidando a todo instante, para que tenham sucesso, seja na família, na vida financeira, em tudo, porque vocês merecem realmente, porque são servos de Deus, que vieram aqui em Mamborê, no Paraná todo, fazer a diferença em nossas vidas. Não tem explicação, não tem como agradecer o suficiente. E a você, Fernando, por tantas idas e vindas, né, muito obrigado. Não tem palavras que se explique. Não tem como agradecer o suficiente. A minha vida é melhor graças a cada semente vinda, graças à ação de Deus, é claro, mas a cada palavra, cada ação, cada olhar. Então, que possamos seguir juntos, firmes, sim, temos dificuldades, temos alegrias, e seguir juntos, como família, como senantes, levando a muitos aí que a gente nem conhece a palavra de Deus. Que a gente possa continuar firmes nessa caminhada. Como é que termina agora uma live dessas aí, depois dessas palavras aí, né? O que a gente sempre diz, e eu reforço, né? Continue fazendo a diferença na vida dos outros, que a melhor gratidão para a gente que fez essa loucura de ir para o Paraná, a melhor gratidão é seguir semeando, né? E a gente poder ver o cenáculo hoje, que eu sempre digo, já é aí o maior movimento aí do Oeste Paranaense. Então, obrigado, parabéns, obrigado por atender o nosso convite. Que bom que conseguimos ouvir o tempo inteiro. A tua imagem ficou ali, mas ficou num sorriso, entendeu? Se a tua imagem tivesse ficado parada assim, irmão, uma cara feia, eu ia tentar entrar de novo. Mas ficou num sorriso bonito aí, tá? Abração no Ney, abração nos meninos. Lu, beijo no teu coração. Alegria imensa falar contigo. Até logo, tá?